A mulher do juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Lava Jato na primeira instância, a advogada Rosângela Moro, é capa da edição desse mês da revista Cláudia. Petistas já estão fazendo um barulho aí por causa disso. Eu quero saber da Ellen e do Augusto se vocês veem algum problema a Rosângela se expor dessa maneira. Se tem alguma questão aí que vocês gostariam de colocar a esse respeito. É complicado, né? Por quê? Porque, gente do céu. Assim, Sérgio Moro tá fazendo um trabalho que, primeiro, ele tem que se manifestar nos autos, ele tem que se manifestar no trabalho dele. Ela é a mulher dele, ela é uma advogada, ela tem a carreira dela, que é dela, é a vida dela. Então, assim, ela não é uma pessoa que deve ser reconhecida como a mulher do Sérgio Moro. Ela tem uma individualidade que é dela, né? Agora, ok, ela, por opção dela, tem uma página, ela é super conhecida por ser super fã dele. Ela, inclusive, nessa entrevista diz que dedica 1 hora por dia a cuidar dessa página, a responder comentários, a apagar comentários que são indevidos e tudo mais, né? Enfim, é uma coisa que ela escolheu e acho que ela tem esse direito, essa escolha dela. Mas o que me parece preocupante é ela publicizar esse tipo de coisa, né? Vir a público e alimentar essa figura de mito de uma pessoa que está fazendo nada mais, nada menos do que ele é pago para fazer e que é a figura dele para fazer. É muito ruim, eu já falei aqui várias vezes, né? É preocupante quando uma figura que é um agente público, que é pago para fazer o trabalho dele, se torna herói e se torna mediatizado e tudo mais em função disso. E aí, quando a gente vê a capa de uma revista feminina com ela, assim, corroborando, com todos esses signos corroborando para esse discurso do herói e a heroína, né, a mulher do herói, eu acho muito complicado. Aí na reportagem em si, ela dá, enfim, aspas, né, e falas do seguinte, tipo, eu me dei conta que ele tinha virado quem ele virou 1 ano depois, quando eu vi as manifestações, e aí tinha faixas lá de herói, e aí eu me vi em lágrimas, vendo que eu tinha na minha casa uma engrenagem de mudança do país. Tudo isso é legítimo, tudo isso ela pode sentir, tudo isso ela pode viver. Mas por que na tua visão, então, ela não pode estar na revista? Ela não pode já declarar. Porque você falou que ela tem uma independência. Começou dizendo, ela é uma advogada, tem a carreira dela, é independente. Exatamente, ela tem a vida dela. Contra-argumentou o teu próprio argumento. Não mesmo. Ela não pode publicizar isso. Isso é complicado, porque, assim, isso tem que estar na particularidade do casal. Ele é um agente público, ele não pode tornar esse tipo de coisa que é da carreira dele, que é da carreira, da obrigação dele, uma publicidade, né? Sair como já saiu ele Caça-Fantasma e agora ela na capa da Cláudia como a mulher do herói. Isso Augusto, e aí? O que você acha? Acho ruim. Acha ruim ela sair também? Acho pelo seguinte, se ela não fosse a mulher do Moro, ela não sairia na capa. Quem está na capa é a mulher do Moro. Para que chamar atenção para isso e dar pretexto? Isso não dá para negar, porque Moro está em letras garrafais. Olha o tamanho que tá ali, Moro né? na capa, Não é uma figura, é uma mulher bonita, tá? Mas não é capa de revista. Não é capa de revista. Ela foi escolhida por outros critérios. Acho o seguinte, o Moro, como disse a Ellen, o Moro vinha se comportando, e eu digo isso com preocupação, e registrando que parece paradoxal, é paradoxal um jornalista achar que alguém deve falar pouco. Mas nesse caso, o juiz só pode se manifestar nos autos. O Moro vinha fazendo isso com excepcional habilidade até recentemente. Eu acho que ele deve dar resposta, sim, quando necessário. Sou a favor das entrevistas concedidas pelos procuradores gerais. Acho até que a turma da Polícia Federal tem de falar quando vítima de uma injustiça. Agora, no caso dele, ele estava fazendo isso nos autos, nas respostas. De repente, quer dizer, eu não gostei. Ele deu uma entrevista para o Estadão que eu achei boa. Achei boa. Ele tangencia o caso. Acho que ele pode fazer palestras à vontade sobre a Operação Mãos Limpas, sobre esse tipo de caso, sem entrar no caso da Lava Jato. Agora, primeira nota infeliz, quando morreu o Teori Zavascki. Ao chamar o Teori de herói do povo brasileiro, ele se chamou de herói do povo brasileiro. Claro, e eu tenho a maior simpatia pelo Moro. Segundo erro, festejar a indicação
do Fachin. Como eu lembrei aqui, e se fosse outro? Ele daria uma nota. Quer dizer, ele não deve soltar notas. Ele tem que falar nos autos. Mas E Augusto, volta pra mulher dele, na capa da Cláudia. Voltamos. Ela tem o que a dizer fora disso, sim. Meu marido, acaba no meu marido é um herói. Não é herói, não deve ser tratado como herói, embora no Brasil isso seja muito compreensível, alguém que cumpre a lei e com isso até provoca mudanças importantes na história do país. O grande charme do Moro que ele deve manter, é um grande trunfo, além de charme, é o seguinte: um homem só, cumprindo a lei, é capaz de mudar o destino de um país. Veja que ponto chegamos. Ele tanto mostrou que é possível você prender todo mundo que tenha contas a acertar com a justiça. Ele mostrou com tanta precisão isso aí que hoje os Moros são muitos. É bem mais duro que ele, por exemplo, o juiz Bretas, né, do Rio de Janeiro, que condenou já um brigadeiro, almirante, uma coisa dessas, há 43 anos. É esse o recado que ele deve passar. Palestras em faculdades, seminários e tal, falando em tese e mostrando que é preciso sim cumprir a lei e, sobretudo, que é possível cumprir a lei no Brasil. Eu falo tudo isso por temer que, por pequenos escorregões, ele torne menos, ele reduza a credibilidade, que é total, de um trabalho a que ninguém pode se opor. Só é contra a Lava Jato quem é ladrão, parente de ladrão ou maluco. Só um parênteses aqui, ela está defendendo ele, né, num processo que ele está respondendo desde dezembro, é um processo que o Lula e família colocaram de abuso de autoridade. Ela é advogada de defesa dele, ela fala sobre isso nessa entrevista da Cláudia, e fica muito em torno disso do que o Augusto colocou agora, da credibilidade da própria operação mesmo, né? Quando você torna um personagem algo que é para ser só uma obrigação, você tira a credibilidade do próprio trabalho. Então é péssimo para o Poder Judiciário isso.